Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o engenheiro Luiz, calculista do Estúdio Torroja, e vamos continuar, desbravando esse software tão maravilhoso que é o Rhinoceros Grasshopper. Na aula passada eu mostrei para vocês como vocês podem baixar, tá? Lembrando que vocês têm 90 dias de teste com a versão completa, então vocês podem mexer, cadastrem lá o e-mail, abaixem o software, vocês podem mexer à vontade, tá bom? Até baixar alguns plugins que eu vou falar hoje na aula para vocês começarem a se familiarizar com o Grasshopper, tá bom? Essa aula eu não vou entrar ainda na modelagem de dimensionamento, eu gostaria de mostrar um pouco da lógica, como que funciona o Grasshopper, tá bom? Então vamos lá. Eu estou com o Rhinoceros já aberto aqui no meu computador, tá? Então essa aqui é a interface, eu mostrei um pouco, né, na aula anterior de como funciona, né? O legal do Rhinoceros é que você vê essas 4 vistas já, né? Então você já vai desenhando, você já vai acompanhando, né? Olha se eu estou aqui no meu pontinho, na vista superior, se eu começar a desenhar, eu já consigo ver nas outras vistas, né? Isso aqui é bem interessante e facilita muito, tá? Como eu falei na aula passada, o Rhinoceros, ele é um software de modelagem, ele é um CAD, ele faz desenhos para você, tá? Então assim, eu vou criar uma linha aqui, tá? Então, eu criei uma linha, isso aqui eu faço no AutoCAD, né? Eu faço no Sketch. Então o Rhinoceros, ele é um software de modelagem, um software de desenhos, né? Como eu falei, primeiramente ele foi criado para designers de joias, tá bom? A Nike usa muito ele para fazer tênis, tá? E daí a comunidade foi evoluindo e a gente começou a utilizar ele para arquitetura e posteriormente para estruturas com um plugin que chama Caramba 3D, tá? Então assim, parece um software simples, tá? Mas os maiores escritórios do mundo utilizam ele para modelar e dimensionar. Quando eu falo os maiores escritórios do mundo, Santiago Calatrava, para quem não sabe, aqui no Brasil ele tem aquela obra, o Museu do Amanhã, lá no Rio de Janeiro, tá? O Museu do Amanhã foi modelado com o Grasshopper, tá? Se vocês pesquisarem, a gente consegue achar as linhas, né, de algoritmos que o escritório fez para modelar o Museu do Amanhã, tá bom? Temos o Norman Foster, tá? Um arquiteto britânico que também utiliza o Grasshopper na maioria dos seus projetos. Eu tenho a iraniana, a Zihad, tá? A Zihad, procurem, pesquisem, o Hotel Morpheus. Aquilo é o suprassumo da arquitetura paramétrica, tá? E ela utilizou o Grasshopper na modelagem inteira. Vocês conseguem até achar o arquivo do Grasshopper que ela utilizou, tá? É um arquivo extremamente extenso e complexo, mas ela modelou esse hotel inteiramente no Grasshopper. Sem o Grasshopper era impossível detalhar aquela estrutura. Então, Hotel Morpheus, procurem, pesquisem que vocês vão se apaixonar como eu pelo software, tá bom? Então vamos lá. Então aqui é a interface do meu Rhinoceros, tá bom? Para vocês entrarem no Grasshopper, vocês vão aqui na aba Standard, tá? E lá no final, vocês vão encontrar o gafanhoto, o Grasshopper, tá? Então vocês cliquem no ícone verde. Então ele vai ser carregado dentro do Rhino. Como eu sempre falo, o Grasshopper ele funciona dentro do Rhino. Então o Rhino sempre tem que estar ligado para o Grasshopper funcionar, tá? Então, apresentar um pouco da interface dele, tá? Então, esse aqui é a interface do meu Grasshopper.
Então ele sempre vai funcionar assim, ó, à esquerda o rinoceros, à direita o grasshopper, tá bom? Então aqui, eu vou dar uma passada rápida, tá? Se vocês segurarem o botão direito do mouse, ele é seu pan, tá? Então aqui você consegue navegar na sua área de trabalho, tá? A sua área de trabalho, ela chama Canvas, tá? Então toda a magia, todo o dimensionamento, o detalhamento acontece no Canvas, as linhas de algoritmos acontecem no Canvas, tá? Então esse é meu Canvas. Na parte superior aqui, eu tenho os meus componentes, tá? Então eu vou puxar um componente para cá, vou puxar esse componente, eu seguro o botão esquerdo e arrasto para o meu Canvas, tá? Vou dar um zoom aqui, esse é um componente, tá? Eu vou arrastar outro, tá? Eu vou arrastar esse aqui, ó, eu arrasto e solto, esse é meu outro componente, tá? E ele funciona. Antes de eu falar um pouco do funcionamento, tá? O Grasshopper ele é um software algorítmico, tá? Ele funciona com linhas de programações. Só que o melhor dele é que você não precisa ser um programador para utilizar ele, tá? Eu não sou programador, eu não entendo nada de programação, mas eu faço análises muito avançadas no Grasshopper, porque no Grasshopper a interface é muito didática e visual. Você não precisa programar para você mexer no Grasshopper. Por quê? Esse é um componente, tá? Dentro desse componente que existe aquelas linguagens complexas de programação, né? Que os programadores são craques em fazer. Então, dentro desse componente existe essa linguagem, tá? Mas você não precisa fazer essa linguagem, já está dentro desse componente. O que você precisa é imputar valores, tá? Você tem que colocar valores. Como que eu faço isso? Tá? Então eu tenho um componente e outro componente. Eu vou imputar um valor aqui, ó. Então se eu segurar o botão esquerdo aqui, ó, ele sai essa setinha, né? Esse macarrão que o pessoal costuma falar. E você vai conectar nas entradas do seu componente, tá? Então aqui, ó, você vai conectando e dentro disso aqui que acontece o algoritmo. Então entenda que dentro do componente que tem aquela linguagem de programação. Você não precisa programar, você só precisa entender o que o componente faz. E você vai imputando esses valores, ele vai te dar uma saída de resultado, tá bom? Então isso é muito interessante de entender. Então o Grasshopper é um software algorítmico, tá? Então você vai fazer programações aqui que você vai programar a sua geometria, você vai programar o seu pórtico aqui, você vai analisar o seu pórtico, tudo com esses componentes. Tem componente para tudo, tá? A comunidade do Grasshopper, do rinoceros Grasshopper, é gigante, tá? Tem um site que eu vou mandar para vocês, que lá você vai achar diversos plugins, a comunidade sempre está trabalhando. Então às vezes você está com alguma geometria, alguma coisa na cabeça que você queira fazer, talvez já exista um plugin que facilite 80% do seu trabalho. Então a comunidade e a maioria dos plugins são gratuitos, tá? Porque é a comunidade que vai programando e vai disponibilizando em forma de componentes. Então você não precisa programar para mexer no Grasshopper. Beleza? Falando isso, tá? Eu vou explicar os 3 componentes principais que existem aqui no Grasshopper, tá? Então eu vou deletar isso aqui, eu seleciono, aperto Delete, tá? Eu vou abrir um arquivo que já estava pronto, que é a aula 2, tá? Então nós temos 3 componentes principais dentro do Grasshopper, 3 tipos de componentes, tá? Primeiro componente é
é o componente liquidificador, tá? O componente liquidificador é aquele que tem o algoritmo internamente a ele, tá? Então eu coloquei um exemplo aqui, ó, de um algoritmo liquidificador. Por que liquidificador? Você vai ter que, ele pede para você imputar valores, tá? Então esse que eu estou usando aqui, ó, se você parar o mouse em cima dele, você vai ver o nome do componente, construct point, e embaixo você vai ver o que ele faz. Ele constrói um ponto no espaço, tá? Então lembrando que um ponto é uma coordenada x, y e z, tá? Então se você imputar valores de x, valores de y e valores de z, ele vai criar um ponto no espaço, tá? Então, voltando, tá? Se você encostar o mouse em cima do componente, você vai ver o nome dele e ver o que ele faz. Então ele é um construct point, ele constrói um ponto no espaço, tá? E também uma coisa interessante que eu falo que o Grasshopper é muito visual, tá? Então se você, às vezes você não sabe o que o componente faz, mas o próprio ícone dele, ó, ele fala muito sobre o componente, tá? Então o componente x, y, olha, eu tenho um ponto e eu tenho o componente x, y, z, tá? Então você vai ver que muitos dos componentes, a própria parte visual dele fala muita coisa sobre ele, tá? Então se você imputar, colocar valores de x, de y e de z, você vai criar um ponto no espaço, tá? Então esse tipo de componente, eu gosto de chamá-lo, que fica bem interessante, é o liquidificador. Por que liquidificador? Porque você vai imputar os valores x, y, z, dentro desse componente ele vai misturar e vai sair uma saída, tá? Ele vai ter uma saída, um resultado, tá? Então muitos componentes, eu vou pegar um outro aqui, ó. Eu vou arrastar esse aqui, ó. Esse aqui é um liquidificador. Ele vai pedir, ó, o vértice A, vértice B, vértice C e vértice D, tá? Se você imputar esses valores aqui, ele vai sair o que? Uma superfície. Então, se você tiver 4 pontos no espaço, se você imputar esses 4 pontos aqui, ele vai sair uma superfície, tá? Então, esse é um componente liquidificador, tá bom? Então, esse é um dos principais componentes, tá? Que tem aqui no Grasshopper. Beleza? Vamos lá, vamos voltar aqui. Eu tenho o componente numérico, tá? O componente numérico, ele não tem um algoritmo interno dele, tá? O próprio nome já diz, é para você imputar esses valores, tá? Então, como eu falei, imputar constantes, tá? Esse é um exemplo de um componente numérico, tá? É um slider, a gente chama de slider number, tá? Ele, ó, esse meu slider, ele vai de 0, tá, até 1. Então eu posso imputar valores de 0 até 1 em um componente liquidificador, por exemplo, tá? Só tem de 0 até 1? Não. Se você clicar 2 vezes no slider, ó, você pode colocar, ó, de 0 até 100. Dá um OK, OK. Ó, agora o meu componente vai de 1 até 100, então eu posso imputar valores constantes, variáveis, muito rápido. Então esse é um componente numérico. Ele funciona em conjunto com o liquidificador, porque o liquidificador ele precisa de componentes constantes numéricos aqui, ó. Precisa de um número real x, y e z. E é o componente numérico que vai me ajudar, tá? Eu tenho esse slider number, mas eu também tenho o painel, tá? O painel tá aqui, ó. Tá na aba Params, esse amarelinho aqui, ó. Esse aqui é um componente numérico. Se eu dar aqui, ó, clicar 2 vezes aqui, ó, coloco 10 e clico fora, tá? Então aqui eu estou imputando o valor de 10 em um componente liquidificador,
tá bom? Então é o segundo componente, tá? E eu tenho também um componente geométrico, tá? O componente geométrico, ele também não tem um algoritmo interno, mas ele serve para guardar geometrias. Você pode guardar um ponto dentro dele, uma curva dentro dele, uma superfície dentro dele, tá? Nas próximas aulas a gente vai pegando a manha do Grasshopper, vocês vão ver para que realmente ele é usado, mas principalmente para você organizar a sua área de trabalho, que é o Canvas, tá? Então muitas vezes você tem 100, 200 componentes fazendo o seu algoritmo aqui, então fica extremamente pesado, tá? Como eu falei na aula passada, o Grasshopper você precisa ser muito organizado na hora de programar as suas formas, tá? Porque você vai crescendo a sua linha de algoritmo e isso aqui vai pesando. E muitas vezes você não sabe, você começa a se perder do seu própria linha lógica, tá? Então, esse componente que é o componente geométrico, ele ajuda muito a organizar a sua área de trabalho, que é o Canvas, tá? Eu vou dar um exemplo, eu vou desenhar aqui, ó, uma polyline no rinoceros, tá? Ó, desenhei a minha polyline aqui, ó, tá bom? Como que eu faço para... Eu vou colocar essa geometria, isso aqui é uma curva, tá? Pro Grasshopper, isso aqui é uma curva. Eu vou colocar essa curva dentro desse componente geométrico. O componente geométrico, ele guarda uma geometria, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no meu componente geométrico, botão direito, eu vou colocar aqui, ó, Set on Curve. Set One Curve. Clico nele, tá? Opa, pera aí, só um momento. Deixa eu voltar aqui que eu pulei etapas, tá? Então eu vou voltar com esse componente geométrico, tá? Então aqui, ó, eu clico no componente geométrico, botão direito, Set on Curve. Ele vai desligar o Grasshopper por um instante, tá? E ele está pedindo aqui, ó, selecione qual geometria que eu quero guardar naquele componente ali, tá? Então qual que geometria que eu vou querer guardar? É a minha curva. Então se eu clicar na minha curva, ó, cliquei. O meu Grasshopper abre novamente, tá? E olha que legal, ó. Se eu clicar nesse componente, reparem no que vai acontecer no meu rinoceros com a minha polyline que eu acabei de guardar dentro dele, ó. Ela fica verde. Quer dizer que essa geometria ela está guardada dentro desse componente. Pô, mas para que eu vou precisar disso? Você vai precisar muito disso para organizar a sua área de trabalho. Tá? Então esse é um componente, ó, um curve. O curve ele vai guardar uma geometria de uma curva. Tá? Mas eu tenho um componente aqui, ó, que guarda um ponto. Se eu tiver um ponto no espaço, ó, vou fazer um ponto no espaço aqui, ó. Fiz um ponto no espaço. Tá? Eu quero guardar esse ponto no componente geométrico. Eu seleciono meu componente, botão direito, Set on Point. Então, qual o ponto que você quer guardar no componente? É esse ponto aqui, ó. Então eu clico nele. Pronto, ele já está guardado, ó. Então se eu clicar de novo nesse, deixa eu abrir aqui a tela inteira, tá? Se eu clicar novamente nesse componente, ó, o ponto fica verde, quer dizer que ele já está dentro do componente geométrico. Isso vocês vão utilizar para organizar a vida de vocês. Tá? Eu utilizo bastante na hora que eu estou perdido, a minha linguagem de códigos está muito grande, eu utilizo esses componentes geométricos para organizar a minha área de trabalho. Tá bom? Agora eu vou dar um exemplo, ó, vou apagar esses dois aqui. E vou apagar esse aqui também, tá? Vou deixar isso voltar com esse aqui, tá? Então agora eu vou dar um exemplo, tá? Como que funciona essa linguagem paramétrica do software, tá? Eu vou apagar esse construct point,
tá? Eu vou colocar ele novamente só para mostrar uma coisa para vocês. Para vocês chamarem o componente no Canvas, vocês podem procurar na caixa de ferramentas, tá? Então, cada caixa de ferramentas, aqui eu tenho dezenas, centenas, milhares de componentes. Cada um faz uma coisa. Eu sei o que cada um faz, todos fazem? Não sei, é muito componente, mas de acordo com que você vai trabalhando, vai precisando, você vai aprendendo, cada dia mais você aprende um componente, tá? Às vezes tem componentes que você nunca vai usar na vida, tá? Mas para a área de arquitetura, engenharia, vocês vão ver que vocês começam a utilizar o mais do mesmo, né? Você não utiliza muitos, né? Vocês vão utilizando tanto o componente que vocês já vão ficar craque até no nome, na onde eles estão, tá? Então esse construct point que eu acabei de mostrar para vocês, ó, vocês podem procurar na caixa de ferramentas aqui, ó. Então vocês vão procurando ele, ó. Esse construct point, deixa eu beber uma água aqui. Esse construct point está aqui, ó, na caixa vetor, point, tá? Aqui, ó, construct point. Como que eu faço para chamar ele no Canvas? Eu seguro com o botão esquerdo e chamo ele lá, ó, construct point. Ou, tá, muito mais rápido. Isso vai de acordo com que vocês vão trabalhando cada vez mais com o Grasshopper. Se vocês clicarem 2 vezes no Canvas com o botão esquerdo, vocês podem chamar o componente digitando o nome dele. Então, de acordo com que vocês vão se familiarizando com o Grasshopper, vão decorando os comandos, você pode simplesmente, ó, começar a escrever o nome do componente, ó, construct point. Ó, na chamada aqui eu tenho diversos, tá? Cada um faz alguma coisa, mas eu quero o construct point. Se eu clicar nele, ele já aparece aqui para mim, tá? Esse é o jeito muito mais rápido do que você ficar procurando, porque são muitas abas aqui, tá? Então, de acordo com que vocês vão se familiarizando com o Grasshopper, vocês já vão decorar o nome dele, tá? Tem o list item, ó, list item, que isso aqui a gente usa para tudo, que eu vou explicar para vocês futuramente, mas ó, list item, tá aqui, ó. Vocês vão chamando, né? Eu quero um line, tá? Ó, mesmo se você escrever meio errado, ele vai aparecer ali, ó, line, tá? Então isso aqui fica muito mais otimizado o seu tempo. É lógico que vocês vão pegar isso de acordo com que vocês vão começando a mexer. E vocês vão ver que muitas vezes a gente usa o mesmo componente para fazer diversas coisas, tá? Basta a gente ter a linguagem lógica. Você não precisa saber programar, mas você tem que ter uma lógica na sua cabeça. Eu quero fazer isso, eu quero fazer uma geometria parecida com isso, eu quero fazer o Museu do Amanhã, né? Então você tem que ter uma linguagem lógica para modelar no Grasshopper. Parece difícil, tá? Mas quando você pega a manha, assim, ele facilita muita coisa, tá? Tem coisas assim, tem estruturas que, você não vai conseguir calcular no CIP 3D, tá? Se você pesquisem o Museu do Amanhã do Santiago Calatrava, vocês não vão conseguir calcular no CIP 3D, tá? O EBERIC, o TQS, vocês não vão conseguir, porque é uma forma muito desconhecida, né? Não é um quadrado, não é um retângulo, não é um triângulo, não, é uma forma orgânica, tá? E esses softwares não estão preparados para isso, tá bom? Essa questão de vento, né? Como que você vai fazer vento num prédio que ele é curvo? A norma, né, a 6123, ela não está preparada para isso. Então a gente tem um plugin, tá? Que eu tenho até esse plugin aqui, ó, que é o Canguru. O Canguru, ele faz simulações físicas. Eu posso colocar a minha geometria, a geometria mais orgânica possível. Eu posso jogar um vento, tá? A 90 graus, a 45 graus, 30 graus. E eu posso simular isso aí. Ele vai funcionar como um túnel de vento, tá? Então assim,
É um software muito completo, tá? O Caramba, tá? O Caramba tá do ladinho aqui, ó. Caramba 3D. Os maiores escritórios do mundo trabalham com o Caramba 3D para fazer as suas análises estruturais. Santiago Calatrava, Norman Foster, a gente tem aquele japonês, Shigeru Ban, não falhou a memória, mas ele utiliza o Caramba para modelar, tá bom? Então os maiores escritórios, a Zirrad, Caramba 3D, tá? Se vocês pegarem Hotel Morpheus, pesquisem Hotel Morpheus, vocês vão ver, meu, o que é isso? E ela modelou inteiramente no Grasshopper. Ela é o escritório dela, né? Tá bom? Então agora vocês aprenderam a chamar os componentes aqui, tá? Então eu vou chamar novamente o Construct Point. Então eu venho aqui no vetor, Construct Point. Arrastei aqui, ó. Então ele constrói um ponto no espaço. Reparem aqui, ó. Eu não estou atrapalhando aqui não, né? Deixa eu colocar eu aqui em cima. Reparem na origem do meu plano cartesiano aqui, ó. Vou deletar esse meu componente, ó. Reparem aqui na origem do meu plano cartesiano. A partir do momento que eu coloco o meu componente aqui, ó, ele cria já um ponto pré-definido na minha origem do plano cartesiano. Por quê? Ele já tem pré-definido internamente no algoritmo dele que ele vai criar um ponto no espaço em x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. Tá? Como que eu sei disso? Ó, como eu falei, se você encostar o mouse aqui, você tem o nome dele, o nome do componente, Construct Point, certo? Agora, se eu encostar aqui, ó, na entrada dele, ó, ele já tem aqui, ó, eu preciso imputar um valor de x. Só que, olha lá embaixo ali, ó, ele já tem pré-definido na linguagem dele o zero, tá? Então ele já vai colocar, ele já imputou, ele já pré-definiu o valor de zero para x. Se eu encostar em y aqui, ó, ele está falando, ó, vamos imputar um valor para y. Só que internamente ele já coloca, ele já pré-definiu que ele vai colocar em zero. Então ele colocou y igual a zero, tá? E em z também, ó. Em z ele colocou z igual a zero. Então, ó, ele já vai imputar para você automaticamente quando eu coloco esse componente no meu Canva, ele já cria meu ponto, tá? Agora, mas eu não quero o meu ponto no zero. Eu quero em outra coordenada, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou imputar esses valores. Esse aqui é um componente liquidificador, né? Então ele precisa, você precisa alimentar ele com um componente numérico, tá? Então eu vou aqui, ó, em params e vou jogar um painel aqui que é um componente numérico, tá? Ele serve para outras coisas, tá? Mas ele primeiramente vamos ter na cabeça que ele é um componente numérico, tá? Então eu quero que meu ponto não comece no eixo x igual a 0, eu quero que ele comece em x igual a 10. Então, ó, eu vou clicar 2 vezes nele e vou digitar 10. Clico fora, tá? Agora eu vou ligar o meu, ó, eu ligo, esse aqui é a saída do meu componente. Eu vou ligar ele, ó, na coordenada x. Olha meu ponto ali se deslocando. Vocês viram que se ele deslocou agora, ele não está mais na origem, né? Ó, eu vou colocar um pouco maior para ficar mais fácil, tá? Então assim, eu vou aqui, ó, coloquei 100 e vou clicar fora, ó. Olha o meu ponto se deslocando aqui, ó. Tá? Porque eu estou imputando valores da coordenada x para ele, tá? Eu vou diminuir um pouco aqui só para não ficar muito sujo, certo? Então aqui, ó, o meu x agora não, ele está imputado, ó. Se eu encostar no valor de x aqui, ó, ele está em 100, tá? Então eu já imputei uma coordenada variável nele, tá?
Agora eu não quero que ele fique em y igual a zero, eu quero que ele fique em y um valor. Tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer um Ctrl C, um Ctrl V nesse painel, ó, Ctrl C, Ctrl V. Eu copiei ele aqui, tá? Eu quero que ele fique em y igual a 150. 150. Clico fora, um OK, certo? 150. Eu vou imputar ele no valor y. Tá? Olha o que vai acontecer com o meu ponto. Sumiu aqui, ó, porque ó, ele foi para cima. Então eu imputei o valor de 150 para ele. Então eu estou deslocando esse ponto no espaço. Tá? Então esse é o componente liquidificador. Você precisa de componentes numéricos abastecendo ele, que ele vai soltar um resultado. Se você passar o mouse na saída dele aqui, tá? Se você passar o mouse na saída dele, ele vai ver aqui, ó, foi criado um ponto na coordenada 100, 150 e 0 em Z. Tá? Então essa aqui é a saída dele, ó. Essa aqui é a saída. Ele pode ir para algum lugar. Tá bom? Então essa é um pouco da lógica do Grasshopper. Tá? Você não precisa programar, mas você precisa saber o que você quer fazer. Eu quero criar um ponto. Tá? Vamos criar uma linha. Como que eu faço para criar uma linha? Tá? Tudo começa através de um ponto. Tá? Se eu tiver um ponto no espaço, outro ponto no espaço, eu tenho dois pontos no espaço, eu posso ligar esses dois pontos criando uma linha, correto? Então como que eu faço para criar uma linha no Grasshopper? Eu já tenho um ponto no espaço aqui, não tenho? Eu tenho esse ponto aqui no espaço. Então o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu vou criar mais um ponto. Como que eu crio mais um ponto? Com o mesmo componente, Construct Point. Ó. Eu vou aqui no vetor e vou em Construct Point. Eu vou segurar o botão esquerdo e vou arrastar para o meu Canva. Olha o que vai acontecer na minha origem. Apareceu mais um ponto aqui, porque em pré-definido ele já cria um ponto x, y, z igual a zero. Então eu tenho dois pontos no espaço. Como que eu faço para criar uma linha? Tá? Olha como eu faço para criar uma linha. Eu vou chamar um componente, tá, que cria uma linha, que é aquele componente line que eu mostrei para vocês. Então eu clico duas vezes no meu Canva, ó, escrevo line, tá? Escrevi line aqui, ele apareceu aqui, é esse segundo aqui, ó. Olha como eu falei, como o Grasshopper ele é visual. Olha qual que é o símbolo do componente, ó. Eu tenho dois pontos e uma linha ligando. Então, assim, lógico que não basta só isso, tá? Mas o símbolo, o ícone do componente fala muito sobre ele. Então eu tenho dois pontos, eu vou criar uma linha entre eles, ligando eles, tá? Então esse é um componente liquidificador, ele precisa imputar valores, ó. Eu preciso do start point e o end point, tá? Quem que é meu start point? Tá? Então é meu ponto da origem, é esse aqui, ó. Ponto da origem. O que eu vou ligar? Ó, vou ligar a saída dele na entrada do start point. Pronto. Ele não criou nada, porque agora ele só tem um ponto ainda no espaço. Eu preciso de dois pontos no espaço. Então, qual que é o end point? Eu vou ligar, tá, o meu ponto no espaço que eu acabei de criar na coordenada 100, 150 e 0. Vou colocar no endpoint. Pronto, criei a minha linha no espaço. Tá? Então olha como a lógica do Grasshopper é fácil de se entender. Não é simples, tá? Porque a gente tem muitos componentes. Mas você tendo essa lógica,
tá? Por enquanto a gente está só fazendo a geometria, daqui a pouco a gente vai calcular, dimensionar, que é utilizando o Caramba, que é o plugin Caramba, tá bom? E olha que legal, tá? Então aqui eu inputei esses valores, tá? Então eu utilizei um componente numérico, tá bom? E por que ele é um software paramétrico, ó? Se eu colocar aqui, ó, vou em Params e vou colocar um slider agora, ó. É o slider, é o componente numérico que eu usei aqui, ó. Eu nem vou utilizar isso, eu já vou arrastar esse aqui, ó. Vou apertar um Ctrl C, Ctrl V, tá? E vou colocar, ó, vou copiar mais uma vez, Ctrl C, Ctrl V. Olha que legal, porque ele é paramétrico. Porque uma vez você fazendo a geometria, você não precisa fazer mais. Então assim, uma vez você fazendo a geometria de um pórtico, de um galpão, de duas águas, você tem o trabalho uma vez. Depois é paramétrico. Tá? Se você dimensionou um galpão com um vão de 20 metros, você imputa 20 metros. Apareceu um outro galpão de 30 metros, você imputa 30 metros e o dimensionamento vai totalmente automático. Tá? Então esse é o poder desse software que é paramétrico. Tá bom? Então olha aqui, ó, eu fiz esse algoritmo uma vez só, criei minha linha. Mas a minha linha eu não quero que ela saia da origem, eu quero que ela ande no espaço. Ó. Então o que eu faço? Eu vou ligar na coordenada X e na minha coordenada Y. Ó, a minha linha ela vai se moldando de acordo com os valores que eu vou imputando nela. Ó. Mais uma aqui, ó. Então ela vai modificando em tempo real. Tá? Então, se você saber utilizar, se você programar uma estrutura, uma geometria, você só vai imputar valores e a geometria ela vai se autocalcular, autodesenhar, tá? Então, esse é um pouco da linguagem do Grasshopper, tá bom? Eu posso imputar também, ó, aqui eu coloquei um painel, né? Eu vou colocar um slider também, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Ó, clico aqui e ó, eu posso mexer nos dois pontos, ó, tô mexendo no ponto superior, tô mexendo no ponto que estava na origem aquela vez, ó, tá? Então esse é o poder do software paramétrico. Uma vez você programando, você vai imputando valores para a análise da geometria, o dimensionamento da geometria. Tá bom? Eu vou parar essa aula por aqui, vou deixar vocês digerirem tudo que eu falei aqui, tá? Procurem essas referências do Calatrava, da Zihad, que eu falei nesse vídeo, vocês vão gostar demais. Tá? E tentem fazer esse pequeno exercício, criando uma linha dentro do Grasshopper, tá bom? E às vezes vocês vão instalar o Grasshopper aqui e vão tentar achar o Caramba, tá? O Caramba 3D aqui, o Canguru, tá? Esses plugins, eles não vêm de fábrica no Rhinoceros, tá? Você precisa baixá-lo, tá bom? Então o Caramba e o Canguru, você precisa baixar ele em um site, tá bom? Eu vou falar desse site na próxima aula, acho que não está na hora ainda, vocês nem vão utilizar esse plugin, tá? Mas não se assustem, os seus vão aparecer poucos ícones aqui, tá? Acho que até esse display. O resto são plugins que eu vou abaixando de acordo com a minha necessidade. Tá bom? Então não se assustem se o Grasshopper de vocês não tem todos esses plugins aqui, porque você vai abaixando de acordo com o que você vai precisando. Tentem realizar, tá? Essa ideia, tá? Para vocês entenderem como que funciona a linguagem algorítmica do Grasshopper.
tá bom? Qualquer dúvida, deixem aqui o comentário de vocês, deixem o comentário, pô, gostei muito da aula, continue fazendo essa aula, interajam comigo que eu vou gostar bastante, tá? Isso aí é um jeito da gente sempre trabalhar e mostrar para vocês, tá? Eu quero mostrar, eu não guardo conhecimento, tá? Nunca guardei conhecimento, eu sempre gosto de dividir, tá? Para quem não sabe, eu fui professor, né, na Unesp em Guaratinguetá. Então eu dei aula aí 2 anos na cadeira de estruturas 1, estruturas 2, estruturas 3, e eu sempre gostava de mostrar coisas diferentes, né? Na faculdade o pessoal nem sabia o que era o EBERIC, então a gente tinha uma aula de EBERIC, a gente tinha uma aula de CIPECAD para calcular estruturas metálicas. A gente não tinha o Rhino ainda porque eu não utilizava ele, mas assim, interajam aí nos comentários, comentem que a gente vai deslanchar nessa jornada do Grasshopper, tá bom? Eu agradeço e um abraço.